Olá, pessoal, estamos aqui de novo. Vamos conversar com mais uma série de entrevistados. E hoje a gente convidou especialmente o Clemente Faria, que é CEO do Grupo Bamac. Vai ser um prazer conversar com ele, trazer toda a experiência de negócio, de visão de mercado, de branding, de marketing. Vamos bater um papo com ele. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje vamos entrar um pouquinho mais aí no seu dia a dia, entender um pouco mais da sua cabeça como CEO do grupo. Isso aí. Obrigado, Clemente, você está nesse início, nesse começo desse projeto aqui. Vai ser muito legal a gente bater um papo, falar aí muito de esporte, né, de tudo que envolve aí os seus negócios, né, que tá, né, tem esporte no meio, tem vida saudável, né, então a gente quer entender muito o que você pensa aí, o que você traz da sua inovação para os negócios. Então vamos lá. Então deixa eu dar uma breve apresentação. Clemente hoje é CEO do Grupo Bamac, uma empresa que possui concessão das marcas Porsche, Mercedes, New Holland, Fiat e Iveco. As empresas do grupo estão presentes há mais de 16 estados do país, com forte atuação em Minas Gerais, Norte e Nordeste, com mais de 600 colaboradores e fundada em 74, história iniciada no antigo Banco Lavoura. Conta um pouquinho como é que foi essa fundação, foi com seu avô, como que surgiu a empresa, para a gente começar nosso papo. Bom, primeiro, obrigado aí, Rodrigo e Fabi, pelo convite. Para mim é um prazer estar aí com vocês. Eu acho que é muito bacana, assim, qualquer iniciativa para incentivar o empreendedorismo, né? E, enfim, a gente poder aprender também com a história de outras pessoas, outros empresários, outros esportistas, enfim, vários tipos de história, porque eu sou muito novo, né, para a responsabilidade que eu assumi com 24 anos. Hoje eu tenho 34 e eu aprendi uma coisa que é aprender com a história dos outros, né? Aprender com os erros dos outros para a gente não cometer os mesmos erros, né? Então, eu acho que é muito valioso aí todo esse investimento aí, né, que vocês estão fazendo, e para mim é um prazer muito grande. E falando um pouquinho aí da história nossa aí, né, da nossa história do nosso grupo empresarial, então eu costumo falar que é um grupo familiar, né, e que começou muito cedo. Começou em 1925 com meu bisavô, que também chamava Clemente Faria, que foi um empreendedor assim, espetacular para a época dele, um cara com uma visão incrível, que eu não conheci, nem meu pai conheceu, porque ele faleceu muito jovem ainda, com 52 anos, mas ele fundou um banco do zero, que era uma cooperativa de crédito. E ele tinha o lema dele que era emprestar pouco para muitos. Porque naquela época, todos os bancos e tudo, eles emprestavam muito para poucos, né? Então eram os grandes fazendeiros, os grandes industriais que captavam todo o recurso aí dos bancos. E aquele empreendedor ali pequeno, ele não conseguia recurso para empreender. E ele começou essa cooperativa de crédito. Em pouco tempo já virou um banco. E também, imagino, não vou saber exatamente, mas em 15 anos ele já virou um dos maiores bancos do Brasil e espalhou agências por todo o país e teve assim uma pegada muito inteligente de entender o nicho de mercado, de diluição de risco, né? E aí ele cresceu bastante, depois ele fundou diversas empresas. O primeiro cinema de Belo Horizonte com ar-condicionado foi legal. Ele fundou. Ele trouxe empresas do ramo farmacêutico para o Brasil, empresas americanas que queriam vir para o Brasil. Então ele tinha essa visão de empreender, de trazer esse negócio, investiu no setor de mineração também. Ele já achava que naquela época que era um potencial mercado e que o Brasil tinha muito potencial para aquilo. E então, assim, a gente tem essa veia empreendedora lá na nossa família, a gente não consegue parar muito quieto, né? Estamos sempre tentando fazer alguma coisa, mas é muito saudável e é com muito prazer, né? A gente gosta muito de estar em negócio, de estar fazendo, porque
quando você está ali cercado de gente boa, você está aprendendo, né? E está usando alguma coisa que você aprendeu em um negócio, em outro. Legal. É um pouco da nossa cabeça aí. Bom demais. E eu estava pesquisando, estudando um pouquinho aí da sua vida, das suas empresas, e vi que um dos pilares da empresa é a liderança. Hoje, como que você vê a liderança, como que vocês buscam a liderança e em que setores das empresas vocês são líderes hoje? Eu acho que isso daí vem um pouco aí que a gente criou lá no grupo a nossa mandala de valores, né? Que são 6 valores que é um mix da história nossa de por que a gente chegou onde a gente chegou e estamos aqui até hoje, né? Passando por todas as fases aí do Brasil aí, que, né, já tivemos várias situações muito complicadas, e a gente criou essa mandala exatamente para fazer o mix da nossa história, do porquê que a gente chegou, quais foram os valores que nos levaram até ali e o que a gente precisa de desenvolver para o futuro. E a gente sempre foi uma empresa muito preocupada assim, com o ambiente de trabalho dos colaboradores, né, dele estar ali realmente muito feliz, com prazer de estar trabalhando e tudo. Então, diversas vezes lá no grupo, até mais na gestão do meu pai, nós temos vários colaboradores lá com 30 anos de empresa. Então, assim, sempre um ambiente muito familiar. E aí, o que a gente está fazendo agora é colocar um pouco da pimentinha que eu falo, que é a meritocracia, a alta performance, né? Porque hoje em dia você tem um nível de competitividade muito grande. Então, não dá para você, né, não ter essas mensurações. E toda essa pimentinha que a gente colocou vem muito do meu sangue de competição. Né? Eu ia te perguntar isso agora. O que essa liderança tem a ver com seu esporte? Então, quando a gente fala aí de liderança, é aquilo, né? O automobilismo, que é de onde eu venho, né? Você tem que estar sempre ali buscando ali 1 décimo a mais, 2 décimos a mais. E isso é uma coisa muito saudável. É o que a gente busca fazer dentro das nossas empresas. Então, a gente a gente está sempre fora da zona de conforto, né? Isso às vezes nos estressa, né? Mas no longo prazo você cresce. Então, eu costumo falar que eu gosto sempre de me tirar da zona de conforto. Então, essa parte da liderança por exemplo, nós pegamos o negócio da Porsche. Nós fomos o primeiro distribuidor nomeado no Brasil pela Porsche Alemanha. Então, foi uma competição assim que vocês não imaginam. Foram mais de 30 grupos empresariais participando. Né, e aí você tem que casar tudo, o imóvel ideal, o time ideal, o projeto ideal, né, que tem um balanceamento ali entre a expectativa do negócio e, ao mesmo tempo, você tem que agradar os alemães lá, né? Porque eles têm que brilhar o olho para o projeto que a gente apresenta. E no nosso setor, por exemplo, de máquinas, a gente tenta sempre ir além do que seria um concessionário padrão, né? Então, a gente desenvolve muita parte de tecnologia, telemetria para as máquinas, sempre no intuito aí de buscar um diferencial competitivo aí de longo prazo, né? Então, acho que esse é o sangue aí de buscar a liderança, né? E essa visão, por exemplo, no caso específico da Porsche, que eu sei que foi um sucesso desde o lançamento em bater meta de venda, de não ter carro para entregar, né? De já estar prometido para frente, e isso tudo influenciou muito para esse sucesso da loja de BH e agora de Salvador, por exemplo. Não, com certeza, né? Eu acho que mais do que, como tudo, né, na vida, os números e os resultados, eles falam sozinhos, né? E a gente conseguiu números, assim, que, na verdade, nem eu nunca imaginei. Se você pegar o business plan original que nós fizemos lá em 2018, ele já foi superado, assim, e muito. Então, eu costumo falar também que aquilo, tudo no negócio também você tem que ter um pouco de sorte também, né? Então, com certeza. Você tem a competência e às vezes você tem também um pouco de sorte. Então,
ali de fato eu acho que eu tive uma surpresa muito positiva aí com que o negócio se tornou, né? Então hoje eu vejo que assim, o mineiro já tem a cultura do que é a Porsche, né, do como funciona o processo de compra de um Porsche, tudo que é bem diferente aí de tudo que existe aí, né? E isso foi pensado, claro, né? Você vem do esporte, do automobilismo e tudo e tal. Eu acho que a marca hoje, né, é Ferrari e Porsche, mas eu acho que Porsche é um carro mais comercial, vamos dizer assim, né? Eu brinco muito assim, você pode ir de Porsche na padaria. Às vezes de Ferrari, dependendo da Ferrari, é complicado você ir na padaria. Mas isso foi pensado também? Você falou, não, cara, se eu for trabalhar, né, com uma empresa no ramo de veículos, tem que ser a Porsche, tem que ser... Como que foi? Porque foi muito rápido, né? Depois a Mercedes, né? Do dia que você cravou a pedra lá, né? A pedra, o início até a loja tá pronta e tudo, foi muito rápido, né? Na verdade, assim, o que a gente fez? A gente fez um trabalho de planejamento estratégico, né? Nós ficamos 6 meses fazendo todo esse trabalho que envolvia o grupo como um todo, né? Então, como que a gente vai pensar no futuro do grupo, qual é o DNA nosso, quais são as qualidades que a gente tem, né, para a gente poder investir ali onde que a gente é bom. E aí nós criamos 3 divisões dentro do grupo, né? Então nós temos a divisão de equipamentos pesados, que é caminhões e máquinas, temos a divisão de automóveis e temos a divisão financeira, consórcio e seguros. Dentro de cada uma dessas divisões, né, nós criamos lá o nosso propósito. Então, por exemplo, quando você vai para a divisão de veículos, nosso propósito é proporcionar experiências incríveis. Então, qual marca que nós vamos ter? Nós vamos ter marcas que proporcionam experiências incríveis, né? E a Porsche é uma delas, a Mercedes também é uma delas. Então, eventualmente, a gente pode crescer para outras marcas, mas sempre com essa cabeça de proporcionar experiência, que é o que a gente sabe fazer bem nessa divisão. Quando você vai para a divisão de pesados, né, que é máquinas e equipamentos, caminhões, nosso propósito já é ser a alavanca de produtividade dos nossos clientes. Então, aí já é muito mais um negócio mais frio, mais de número, né? Quando você vai para automóvel, já é... Emoção. Sentimento, né? Mais emocional, né? Então, são 2 coisas que são muito importantes, né? Porque experiência, eu vejo muito assim, nesse mundo atual, de todo mundo querer ficar em home office, estudar em casa, assistir filme em casa, comer em casa, tudo, trabalhar em casa, fazer tudo em casa. Quem tiver algum negócio de experiência vai ser muito bem remunerado, né? Vai ser um negócio que eu acho que cada dia mais vai valer mais. E do outro lado também, no negócio ali, né? Quem tem uma empresa e precisa produzir, se você consegue ali um diferencial de competitividade para o seu cliente, pode ser um baita diferencial. Então, foi assim que a gente escolheu, não escolheu a Porsche, mas foi assim que a gente optou por participar, porque se não tivesse essa questão da experiência, a gente não iria participar. A gente estava aqui com o Tomás, né, da Trek, falando de NPS, de experiência do cliente, experiência dos empregados e tudo, e vendo você falar isso, né? Então, quer dizer, são 2 experiências diferentes. Uma experiência da máquina pesada e que você tem que também dar uma experiência para a pessoa que vai comprar a máquina, né? A gente está falando de experiência, mas o comprador, a empresa que compra máquinas lá de vocês e tudo, elas têm que ter uma experiência, e a pessoa que quer comprar um Porsche, que quer comprar outro momento, tem que ter outro tipo de experiência, né? Quer dizer, os 2 têm que ter. E a gente vendo isso, a gente vê que não dá para falar para todo mundo, né? No mercado você tem que segmentar mesmo, conseguir falar com todos esses clientes. No caso, a Porsche e a Mercedes, elas não entram ali num conflito ali de mercado, alguma coisa? Como que vocês viram essa junção? Vocês trabalharam as 2 marcas, são marcas já reconhecidas? Isso daí, historicamente, né, no Brasil e nos Estados Unidos, na Europa, você tem os grupos empresariais que eles detêm
várias marcas, né? Então, o que a gente tem que fazer é ter equipes, né, de vendas tal, separadas para que não haja isso, porque no fundo, em algum momento, as duas marcas vão competir. Em algum mercado, né? Elas podem competir. A Porsche e a Mercedes, elas são até complementares muitas vezes, que a gente tem muitos clientes que são clientes das duas marcas. Então, às vezes o cliente tem um 911 para andar no final de semana e tem uma C, que é o carro que ele usa no dia a dia. Ou a esposa tem um Mercedes e o marido tem uma Porsche. Então, hoje eu vejo muito mais complementariedade entre os negócios do que uma concorrência mesmo. No grupo também eu vi que vocês têm como pilares gente inovadora, brilho nos olhos. Como é que vocês veem e trabalham hoje com essa nova geração dentro do grupo? E como que você enxerga essa nova geração mesmo, muito digital, dentro de um grupo que é tradicional e que vem de produtos tradicionais e que é tradicional também pelo tempo de mercado? Essa questão do brilho nos olhos, né, e gente inovadora, o que eu tenho visto muito aí ao longo desses últimos anos é que cada vez mais o currículo vale menos. E vale mais a pessoa brilhar o olho mesmo ali com o que ela faz, porque hoje o conhecimento está disponível, né? Seja num podcast, ou seja, o cara quer fazer um curso em Harvard, hoje tem cursos aí até gratuitos, online, que, enfim, você pode ter acesso, né? E aí o que eu vejo hoje que vale mais é aquilo, é a persistência, né? Capacidade de relacionamento da pessoa, gostar do que faz, né? Porque problema você vai ter, né? Então, se você não gosta muito daquilo ali, você vai desanimar muito fácil. Então, é o que eu vejo assim. E o jovem não é diferente, né? O jovem, essa geração nova, ela é movida ao quê? A propósito. Então, por exemplo, no nosso braço financeiro, qual que é o propósito nosso? É ser o elo entre o projeto e a conquista. Então, assim, isso daí, para um jovem, né? A pessoa vê lá uma pessoa que está poupando lá 30% da renda familiar para conquistar um imóvel, para conquistar um caminhão ou um automóvel, né? E o jovem está ali sabendo, eu estou ajudando essa família a conquistar. Eu estou ensinando ela que ela pode planejar e conquistar. Então, isso é o que move um jovem. Da mesma forma, na parte nossa de pesados, é aquilo. Eu estou aqui desenvolvendo uma solução que, enfim, eu vou economizar X milhões, eu vou deixar de emitir X milhões de CO2 e tudo. Então, que eu vejo aí que a gente tem que evoluir é isso, é tentar ter o propósito como guia nosso central, e esse propósito ele tem que estar em linha com o novo mercado, né? Que é esse mercado aí da tecnologia, da inovação. E agora a gente está muito nesse processo aí de migrar de uma empresa tradicional, né? Que ela vai continuar, né, tendo os produtos tradicionais, mas com a pegada moderna, né? Com a pegada da tecnologia ter cada vez mais importância. Então, o que a gente fez, antes o nosso grupo ele tinha a parte de tecnologia muito centralizada na nosso centro de serviço compartilhado, e cada vez mais nós continuamos com esse braço, porque ele é muito importante para a parte de infraestrutura, segurança, né, que isso é importante para a gente ter a governança de toda a parte de tecnologia, mas do outro lado nós estamos tendo os braços que estão em cada divisão, que tem um time de desenvolvedores, POs que estão ali desenvolvendo e próximo do cliente, né? Porque antes você ficava meio distante ali do cliente, então esse time ele vai no cliente, ele entende a dificuldade para desenvolver, mas é um desafio, não é uma coisa simples de fazer, né? E dentro desse universo digital, você sendo uma pessoa jovem, um CEO jovem, como que você acha que é o seu tipo de liderança? Como que seu time se inspira em você? Como que eles te enxergam como um líder hoje lá? Eu tento ser o mais
sincero e eu mesmo, né? O tempo todo. Porque a gente vê aí muitos líderes que são muito bem treinados e o cara veste uma armadura que não é ele. E funciona também, né? Mas eu sou um cara que eu sou muito da confiança. Transparente, né? Eu valorizo muito a relação de confiança, a relação transparente. Eu gosto de ter o meu time com um nível de liberdade, de poder conversar, de poder ter essa liberdade aí, porque senão você também fica fechado e acaba não ficando sabendo das coisas que estão acontecendo. Então, eu procurei sempre lá na empresa criar esse ambiente muito próximo, né? Inclusive, a gente fez uma iniciativa que foi muito bacana, que é o nosso refeitório. Então, a gente tem um refeitório lá na nossa matriz aqui em Contagem e todo mundo almoça no mesmo restaurante. E não tem mesa marcada nem nada. Que então, bacana. Você pode sentar, qualquer um pode sentar do seu lado, né? Semana passada mesmo eu sentei na mesa com uma pessoa lá que tinha acabado de entrar no grupo e ele não me conhecia. Eu comecei a perguntar para ele: e aí, qual área que você tá? O que você tá achando? Você gosta do CEO? Aí ele: tá difícil, tô treinando, tô precisando de aprender mais. Isso foi muito bom. E ele não fazia nem ideia. Ele não fazia ideia. E aí, acho que passou alguém, me cumprimentou, ele falou: você que é o Clemente. Deve ter... Eu falei: A vou menina deixar que eu... engasgou com o feijão naquele momento. Pediu então, apetite. assim, aí eu tenho feito também, a gente faz um programa mensalmente com todos os colaboradores que entram na empresa, e aí eu conto a história toda do grupo, conto como que funciona, quem são as pessoas, o nosso conselho, os acionistas, eu conto um pouco de como que a gente está organizado e no final cada um tem que se apresentar, né? A gente brinca lá que é o seu nome e seu bairro. Então cada um tem que se apresentar e no final eu falo: agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Tudo que vocês quiserem. E eles perguntam? Aí já teve alguns que perguntaram. Teve, na última que nós fizemos, teve uma situação bem bacana que são os PCDs, né? Então, a gente tem trabalhado, estamos no início ainda desse trabalho, mas de ter essa pegada aí da diversidade dentro da empresa. E aí teve uma pessoa que estava participando, que era PCD. Aí ela falou: eu sou PCD, eu tenho... eu queria dar algumas opiniões para ajudar vocês aqui para receber o PCD, porque a gente acaba que não tem essa... Né? A gente não tem essa cultura. Entendimento. E aí o nosso diretor de gente estava lá nesse bate-papo. Eu falei: você já pode procurar o Rodrigo aí logo a hora que acabar e já pode falar tudo para ele. Porque de fato é isso. A verdade é que a gente não tem muito essa cabeça. O dia a dia é tão corrido e tal. E se a gente tem uma pessoa lá que pode contribuir, por que não ouvir e entender, né? Colocar as pessoas no processo, né? Isso. E, Clemente, todas as empresas suas eu vejo que tem uma pegada, você veio do esporte, né, e tudo, eu acho que você, né, sabe a importância do esporte. Então a Porsche patrocina atletas, né, todas as suas empresas e tudo, né, agora lá no condomínio, fazendo pista, integrando as pessoas, né, na natureza, no esporte. Qual a importância disso para você? Isso é uma visão, isso é uma cultura da empresa? Você acha que isso aí realmente, o esporte, ele traz muitos benefícios para as pessoas e tem que ser incentivado? Como que é? Acho legal você contar seus títulos antes para as pessoas entenderem porque que a gente está batendo tanto no esporte, que eu acho que as pessoas não têm noção, já é campeão, né? Poucas vezes, né? Mas eu acho que eu penso muito assim, eu vejo o esporte como uma escola importante de vida, né? Então, eu dediquei muito mais ao esporte do que ao estudo. Então, fui dedicar ao estudo de verdade depois que eu parei de correr, né? Então, tive uma carreira aí desde 7 anos de idade. Foi kart e Fórmula 3, né? Comecei no kart, corri a vida inteira, conheci
várias cidades do Brasil, várias pistas, disputei vários campeonatos, conheci muita gente, e é legal que muitas dessas pessoas hoje estão numa vida empresarial ou executiva, então vira e mexe, eu vou para uma cidade, preciso conhecer alguém, falar, lembra daquele cara que corria lá de Curitiba, lá de Londrina, então você acaba assim, criando um nível de relacionamento muito, muito bacana, e o que eu vejo do esporte, assim, que o esporte, ele, muito cedo, ele molda a pessoa, né, então a pessoa tem que aprender a parte do compromisso, né. Então, para um jovem que os amigos estão todos lá saindo para festinha e ele não pode ir porque tem que treinar no dia seguinte, disciplina, tudo. Né? Isso, né, cria um senso de disciplina ali na pessoa muito jovem, que é muito importante. E do outro lado, você tem algumas relações que são importantes. Então, primeiro é a relação com os concorrentes. Então, você tem que aprender, né, o que o cara faz melhor que você, para você melhorar, né? Você tem que saber reconhecer, você tem que aprender a perder, que para criança é muito difícil. Você tem que aprender a relacionar com os concorrentes, com os seus mecânicos. Então, você tem que falar a língua dos seus mecânicos, falar a língua dos seus concorrentes diferentes, né? E dos seus patrocinadores, né? Então, você tem que saber se vender também para você conquistar os patrocínios. E eu tive que fazer isso muito cedo, porque... meu pai, ele me patrocinou até 2002, quando eu ganhei o primeiro campeonato brasileiro. E ali, quando eu ganhei, aí eu voltei, aí ele falou, parabéns e tal. Eu acho que o meu papel agora já está cumprido. Eu acho que agora você já tem história para contar. Então, eu tive uma carreira bem, bem bacana. Eu fui tetracampeão brasileiro de kart consecutivo. Foi legal porque na época eu fui o único brasileiro a ter 4 títulos consecutivos. E aí tinha o Rubinho, o Ayrton Senna e mais 2 outros pilotos com 3 títulos consecutivos. Olha isso. Então você bateu foi o uma Rubinho época muito bacana, e depois fui campeão da Fórmula 3 sul-americana também. E aí fui para Inglaterra, mas aí foi 2008, teve aquela crise mundial, né? E eu acabei vendo que eu tinha um projeto aqui para trabalhar, né? Para fazer. E aí nessa andança toda aí de automobilismo, esporte, empreendedorismo, assim, eu falo muito que assim, eu aprendi algumas coisas que são importantes e que eu procuro, né, passar na minha vida para os meus filhos, né, que primeiro é a ambição boa, né? Eu acho que ela move montanhas, né? Quem quer muito uma coisa, né, sem passar do ponto, eu acho que é importante. Segundo é o relacionamento, né? A importância do bom relacionamento, né? Tanto que isso abre portas, né? Quando você tem uma relação de confiança, você consegue conquistar isso daí, é super importante. Depois é a humildade. Então, eu procuro praticar e me guiar sempre por esses 3 pontos aí. Sensacional demais. Muito bom. Vou falar... Eu posso aproveitar, porque essa é a minha dúvida cruel, eu quero saber o que ele pensa disso. Você veio do kart, Fórmula 3, cheio de gasolina, barulho do motor. E o carro elétrico? Agora tá chegando o carro elétrico, né? É uma tendência, isso, como que tá, assim, né? Falando para um piloto, eu acho que com certeza eu vou falar assim, não, o carro elétrico não tem barulho de motor, não tem cheio de gasolina e tal. Me conta aí, você vem do kart, desses carros a combustão, desse mundo da combustão e agora para o mundo elétrico, né? Essa transição, como que você vê aí esse futuro do elétrico? E para o Clemente, você acha que ganhou como piloto? Eu acho que não, né? Tirou tudo que o piloto mais gosta, né? Mas assim, por incrível que pareça, hoje eu ando num carro elétrico. Então, assim, é tão legal quanto a combustão, né? Porque ele acaba que ele é muito mais rápido ali nas respostas, porque o torque é instantâneo. Eu acho que para a pista, né?
A gente já tem algumas categorias aí, a Fórmula E. Eu ia perguntar isso leigamente, se existe corrida de carro elétrico. Eu fico imaginando um Fórmula 1 de carro elétrico, que é o né? Fórmula E, né? Que é o Fórmula E hoje, né? Ah, que legal. Mas assim, eu acho que tudo pode ser muito adaptado. Eu acho que vai continuar existindo automobilismo do mesmo jeito. Se alguém quiser um som de motor, eles vão criar o som. Uma Maverick V8 vai ter, né? Mas de fato muda bem. Eu nunca andei num carro de corrida elétrico para saber como que é, porque no fundo você tem ali as reduções, né? E o câmbio ele ajuda muito a redução. E esses carros eles não têm câmbio, ou quando tem duas marchas. Então isso que é a coisa que ainda não entra muito na minha cabeça como que vai ser. Como mas eu acho que dá para... Eu acredito que vai ter, né? No futuro vai ter, até para ter mais erro, né? Mas o piloto poder errar, senão acaba que vira um autorama, né? Tipo uma commodity na hora da corrida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você enxerga o marketing e o branding hoje nas suas empresas? Qual que é o valor que você dá para isso? Qual que é a força dessa área dentro da empresa? Como que vocês trabalham? Eu entendo que, assim, isso é bem difícil, né? Não é uma coisa fácil de executar, né? Os profissionais bons estão cada vez mais raros aí no mercado. E eu vejo assim muito bem como é que funciona uma marca forte, né? Quando você tem uma marca lá, Mercedes, Porsche, New Holland, né? Isso tudo, você vê assim, você pega um produto qualquer e põe lá a logomarca, o negócio acende, né? Então, hoje se você vê o tanto que a gente vende de produtos, tanto Mercedes, Porsche e New Holland, né? De botas, camisetas, bonés, isso hoje é um negócio... Tem mercado aí, né? Não, é um negócio relevante pra gente. A gente vê isso daí. Semanalmente lá, a gente vê quanto que vendeu, margem, e é um orgulho para a pessoa carregar aquele branding, né? No boné, exatamente, na blusa, então, né? a gente tem, assim, se você for lá na Porsche, você vai ver várias pessoas que compram porque não poderiam comprar o carro e querem comprar ali o souvenir. Ali, né? Querem comprar algum item e tal para começar a ter uma ligação com a marca. Então, assim, essa parte de marca, para mim, hoje eu acho que é essencial, é muito difícil de fazer, é difícil de mensurar, o prazo é longo para você criar alguma marca forte, não tem muito uma receita de bolo feita ali, mas é o que move, né? Então, hoje, quando você vai para o digital, o custo do lead está ficando muito caro, porque está todo mundo fazendo aquilo ali. Então, se você não tem uma marca forte, você vai ter que pagar muito caro, e depois, no final do dia, eu acho que essas grandes empresas aí, Google, Facebook, né, que são as comercializadoras aí, elas têm lá o algoritmo dela que quase que é o preço ideal que ela pode pagar para você ganhar lá. Isso aí. Muito pouco, né? Então, na média, muita gente vai gastar muito e vai ganhar muito pouco. Você vai ter aquelas empresas que têm uma marca muito forte que conseguem ficar com a maior parte aí do ganho. E dentro disso, por exemplo, você tem concessões, então, igual você falou, você tem a Porsche, a Mercedes e tal, as demais empresas. Mas a inovação dos seus diretores, da sua equipe, de qualquer área, isso também é estimulado lá. Por exemplo, eu lembro aquela vez que teve o Porsche for Her, que foi um projeto inovador dentro de uma empresa que já vem toda fechadinha, amarrada, mas criou-se ali um evento para mulheres dos donos de Porsche, que foi uma coisa inovadora. Então, vocês estimulam isso lá dentro, o viés de inovação, mesmo tendo um produto um pouco mais amarrado pelo fato de serem concessões? Como é que é? Na verdade, assim, a própria bandeira, né, que são os New Holland, Porsche, Mercedes, elas são bandeiras e elas incentivam a gente a desenvolver esse lado individual nosso aí porque cada mercado você tem um tipo de cliente. Você tem essa liberdade. Então, a gente tem essa liberdade porque ela sabe que eles sozinhos não conseguem criar tudo para atender cada mercado. Então,
nós, no caso tanto da Porsche quanto da Mercedes, quanto New Holland, nós temos, inclusive, um investimento cooperado deles. Então, tudo que a gente cria, que legal. obviamente tem que ser aprovado e tudo lá pela área de marketing, eles também são sócios ali nesse investimento, que foi o que aconteceu lá naquela iniciativa. Uhum. E foi uma iniciativa focada na experiência, né? Exatamente. Por quê? Porque, às vezes, o grande desafio nosso nesse mundo do automóvel e tudo é tentar trazer mais a mulher. Uhum. Porque a experiência ela pode ser vivida não só pelo homem, né? Mas pode ser vivido pela mulher e também. O poder de decisão, né? Também no casal e tudo, a mulher ela começa a ter, né? Já tem, a gente sabe que tem um peso grande. Acho que nesse negócio é muita emoção do homem. Eu te falo que ela é maior. É enorme, meu filho. O peso da mulher é maior. Ela é que decide. Vai chegar lá o carro da família. Ele vai, tá certo, pode ser até ali uma escolha de levar ou pra Porsche ou pra Mercedes, mas ela vai lá e fala, eu quero carro preto, eu quero tal tamanho. Eu falo que a escolha da marca, eu acho que é a mais masculina. Eu acho que o homem que fala, não, eu quero Porsche. Fica no imaginário do homem. Agora, tem uma grande montadora lá da da Porsche, que o Marcelo sempre me conta, que ela trabalha de 911 e ela é apaixonada e não é marido que deu, não é ela mesmo. Não, eu falo o seguinte, vou na Porsche ou vou em outra tal. Eu acho que a decisão de ir na Porsche é do marido, que o marido tem aquele sonho. Só que qual modelo, a cor e tudo, aí é só a mulher. Dá pra carregar os meninos? Não dá? Dá pra fazer isso e tudo? Tá achando que você vai ser vetado do podcast? É porque eu tô querendo um Porsche, sabe? Você tá querendo me convencer. Eu tô querendo que ela queira também, que fica mais fácil, né? Mas a gente já teve lá vários clientes lá que o marido quer comprar e ele tem que ter o aval da mulher. Então ele fala, você pode escolher aí um carro. Mas doido pra ela falar, vai, meu amor. É mais ou menos isso. O Clemente, vamos falar um pouquinho, cara, assim, né, desse momento de pandemia que foi desafiador para todo mundo. A gente teve aqui com a Paula, com o Tomás, que foi desafiador, mas foi, né, um momento, né, de crescimento da empresa, de mudar modelo de negócio e tudo. E lá nas suas empresas, cara, pandemia, você trabalha com a marca New Holland, a gente estava com a Paula aqui, eles ficaram 2 anos, né, fechados. Fechado não, em home office, em home office. Meu irmão trabalha lá, né, eu tava assim, cara, a área comercial tem que estar na rua, como é que vocês estão em casa e tal. E como que foi para vocês lá? Como foi para as empresas? Foi bom? Foi desafiador? Me conta um pouquinho desse momento que ainda afeta a gente até hoje, né? E o mercado automobilístico cresceu muito nessa época, não foi? Ele até não é nem que ele cresceu, não. É mais que a gente, na verdade, não esperava o que aconteceu, né? Então, março de 2020, então eu lembro bem, assim, de começar a ouvir pessoas comentarem que na Europa estava fechando e tudo, e a gente acabava achando aquilo ali muito distante para a gente, né? Porque a gente já tinha ouvido falar dessas coisas na China, mas nunca tinha chegado assim tão perto nessa geração, né? E eu assim, acompanhei e eu não acreditava que podia acontecer o que aconteceu. Na verdade, eu nunca imaginei que eu ia, né, passar por uma situação dessa, né? Todo mundo, né? Nunca imaginou. Então foi assim, e eu lembro que lá para 20 de março, a hora que aconteceu mesmo tudo, né, que parou tudo, foi uma insegurança muito grande, né? E isso tirou a gente muito da zona de conforto. Então, imagina, você tem que redesenhar toda a empresa. Ao mesmo tempo que você tem a parte, né, cultural, né, de entender como que vai funcionar. Aí você tem a parte logística, que tem que, né, prestar todo o apoio para os colaboradores que vão trabalhar de casa, porque a casa dele não está preparada para aquilo. A gente também não estava preparado, né? Você tinha computadores que não eram laptops, né? Então, hoje já é praticamente tudo laptop, mas na época não era. E do outro lado tinha saúde, né, do grupo, né? Então, a gente sempre foi muito conservador, então isso aí é uma coisa que a gente não abre mão aí de dar um passo cada vez. E aí foi um momento assim que eu acho que foi a época que eu mais trabalhei sob pressão na minha vida, porque decisões, né?
você tinha decisões difíceis que você tinha que tomar, e eu fui muito guiado naquela época de falar o seguinte: eu prefiro me arrepender lá na frente por ter sido pessimista demais do que por ter sido otimista. E do outro lado, hoje eu vendo, assim, acho que a empresa ganhou muito. Então ela ganhou muito em termos de processo, que ela teve que funcionar digitalmente. Então eu mesmo recebia lá alguns documentos que no meio da pandemia eles passaram a vir de maneira digital, assinatura de contratos e tudo. Então foi assim, foi transformador para a nossa empresa. E eu lembro que assim, nós passamos ali março e abril e maio, que foi meio ruim ali. Só que depois o mercado virou. Então foi um crescimento assim, exponencial. A gente não estava nem sonhando que ia acontecer isso. Lá em março nós fizemos o plano, que era quase assim: se a gente não vender nada, quanto que nós vamos perder aqui por mês, né? Esse era mais ou menos assim o plano. E a gente tinha lá três planos lá: o pessimista, o realista e o otimista. E o que virou depois foi muito acima do otimista. Né? Gente, que coisa louca, né? Essa que foi que aconteceu. Essa pandemia, tirando as mortes, né, que foi, né, claro, muito ruim, e para alguns setores foi muito ruim, mas eu acho que o mundo evoluiu uns 5, 6 anos no digital e em processos, do que a gente estaria hoje, né? Então eu acho que foi mesmo desafiador, e a gente vê que as empresas, no começo, a gente fica muito, muito assustado, né, Clemente? A gente tem empresa, né, muito menor e tudo, mas realmente a gente ficava assim: tá, o meu cliente, eu preciso fazer um marketing para ele vender. Ele está fechado. Então, qual o meu papel nisso aqui? E foi tão interessante que no começo da pandemia, nesses dia 15 de março e tudo, eu e a Fabiana, a gente ficou acalmando os clientes. Os clientes ligavam: não, vou cancelar, vou sair, vou isso, vou aquilo. A gente, calma. Não, tem que pensar, se ficar isso por um ano, o único contato com o seu cliente, se você está fechado fisicamente, é a internet. Aí agora você vai sair da internet também. Então, foi muito, assim, muito desafiador. Mas muitas empresas se viraram olhar para o digital nessa época e resolveram se posicionar de forma diferente. Tinham pressa, porque senão iam começar a falir. E aí o jogo mudou completamente. Assim, a gente abre um novo mercado. Eu acho que é isso, né? Quando você sai da zona de conforto e se desafia, né? Então você tinha, sei lá, vários restaurantes que não tinham delivery. Exatamente. E ele teve que ter o delivery, não foi uma opção. Exatamente. E isso acabou abrindo uma série de oportunidades. Então, lá no grupo, por exemplo, assim, nós não tivemos nenhuma morte por causa de Covid, então a gente tratou isso daí com muita seriedade, né? Dando todo o apoio. Quando alguém foi para o hospital, a gente deve ter tido lá uns 4 colaboradores que assim, tiveram um período mais difícil, mas a gente deu todo o apoio, né? Pessoalmente, com médicos e com tudo que pudesse ser feito, e graças a Deus passamos bem por essa fase. E aí eu me lembro bem lá que quando começou esse negócio de todo mundo ter que ir para home office, a gente tem aqui em Contagem uns 330 colaboradores que trabalham lá na nossa matriz, e aí a gente fez um plano, né, de muito rápido todo mundo ficar em casa, e ficaram 15 colaboradores que iam lá todo dia, com todo o distanciamento, máscaras. Então, de 330, nós fomos para 15. E eu fui um deles, que eu fui lá todos os dias. E eu lembro, não sei se vocês lembram na época, mas teve muito aquele negócio seguinte: nós vamos nos isolar aqui nessa casa, nesse... Então, se você quiser, você tem que vir agora. E eu conversei com a Raquel, a minha esposa, e eu falei: não, eu não posso passar esse exemplo aí para os colaboradores. Se tem 15 pessoas lá, você tem que ser uma dessas pessoas. Então, na verdade, assim, para mim, a pandemia no meu dia a dia não mudou, porque eu fui lá todos os dias, né? Então, foi... E isso é liderar pelo exemplo, né? E isso com certeza, a sua equipe
entende isso na prática, essa cultura na prática, esse exemplo na prática, até mesmo de, eu tô na minha casa, mas o presidente da minha empresa tá lá, então eu tenho que dar meu melhor, porque eu acho que você fica até com vergonha de não estar dando o melhor, sendo que o próprio presidente que poderia estar em uma outra postura resolveu assumir isso, né, e encabecear essa. E foi assim, essa mudança hoje que a gente tem essa cultura do home office, que eu acho que ela fez muito bem assim para algumas funções, né, de você ter uma qualidade de vida melhor e às vezes ter até um foco maior, mas agora a gente vai começar, eu estava lendo outro dia, uma pessoa comentou que assim, agora nós vamos começar a lidar com o cara que trabalha, que está indo no escritório e o outro que está ficando no home office. Aí vai ter uma... E aí é que nós vamos híbrido, saber como, né, que isso vai funcionar. Vocês voltaram já? 100%? A gente já voltou, mas nós ainda estamos desenvolvendo ainda para entender assim, essa cultura, porque tem gente, o que a gente tem visto muito assim, que tem que ser muito flexível, que não adianta a empresa falar, aqui são 3 dias no escritório e 2 de home office, ou enfim, qualquer número, porque às vezes você tem colaborador que o cara quer ir todo dia lá, porque na casa dele ele não consegue trabalhar. Exatamente. Então, eu acho que isso aí é o que a gente está tentando entender ainda. Eu não acho que dá para agora já fixar uma política. Eu acho que nós ainda vamos descobrir muita coisa. Eu particularmente, eu acredito muito assim, nas coisas que você colhe quando você está pessoalmente, quando você está almoçando com a pessoa. Certeza. Entendeu? Eu acho que assim, a reunião digital ela funciona muito bem, evita muitas viagens desnecessárias que você tinha que ir para São Paulo para ir lá sentar bate e voltar. Né? Então, assim, eu acho que tem um ganho muito grande, mas eu acho que nada substitui o presencial ali. Também né? acho. Eu acho que a empatia que você cria no presencial, o olhar no olho, apertar a mão, ele diz muita coisa além de assinar um contrato. E a outra coisa também é o foco, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes o cara lá tá lá do outro lado na tela de computador, o cara pega o celular, com certeza, fica no celular, então você vê que assim, não tá no mudo ali. Não tem o mesmo aprendizado, a mesma conexão, né? Eu falo muito isso sobre cultura. Quer dizer, esse funcionário que você, recém-chegado, que você sentou do lado e bateu papo e escutou ele e tudo, se ele tivesse sido contratado e ido para casa, como que ele tem que ter o exemplo do gerente, do diretor, do supervisor e do dono, e do Clemente. Ele quer ver você, ele quer, né, se modelar e tudo. Eu acho que para algumas funções, o home office é muito legal, mas para outras funções, eu acho que você perde muito em termos de cultura, né, da mente mestra, né? Você reunir seus diretores comerciais e sair uma solução ali. E se cada um está em casa, às vezes eles não conseguiriam chegar a uma solução daquela ali, se eles estão numa reunião presencial e tudo. Tem a informalidade também, né, da relação. Então, você está no almoço ali, eu faço muito na empresa lá, a gente tem uma área lá e eu sempre, depois do almoço, eu dou uma rodada na empresa toda e sempre vem alguém que estava almoçando comigo e a gente vai conversando e dali sempre surge alguma coisa que não surgiria. Então, assim, o que eu vejo na minha cabeça, assim, eu acho que vai funcionar muito bem uma flexibilidade, entendeu? Eu acho que isso aí veio para melhorar a qualidade de vida e até às vezes o foco. Porque também tem hora também que a pessoa ela vai produzir muito mais se ela estiver na casa dela lá, focada, sem o telefone tocando, sem alguém entrando, né? É verdade. Me fala como que vocês estão planejando agora o próximo ano, como que é essa reunião de planejamento estratégico, aonde vocês querem chegar, qual que é a próxima meta aí para o grupo para o ano que vem? A gente tem vários desafios aí, né? Então, a gente deve abrir aí 5 locais novos. É a Porsche Salvador, né? Que aí vamos ter aí um desafio aí de construir uma loja que não é fácil, é bem desafiador, muita coisa que vem da Alemanha, muita coisa precisa ser aprovada lá na Porsche Alemanha, mobiliário vem todo da Alemanha. Nossa.
Então é um desafio. Tem o desafio de montar essa equipe lá também, que não é fácil, né? Porque a pessoa que vai cuidar lá dessa operação tem que ser uma pessoa que gosta de automóvel, que é boa de negociação, que é bom comercial, que é bom gestor de... Tem que ser bom em tudo. De equipe. Esse processo seletivo. E tem que relacionar bem com os clientes de lá, Sim, né? Então, sim. vamos ter um desafio grande aí com esse negócio. E do outro lado, vamos fazer uma expansão forte na parte de máquinas, né? A gente está aí entrando bem forte lá na área do Mato Grosso, no Matopiba, lá, que é uma região agrícola forte do Brasil. E no braço nosso financeiro, a gente vai dar uma acelerada forte no consórcio. Já iniciamos essa acelerada agora no Black Friday e foi um sucesso assim, muito grande, né? Iniciamos ali a venda totalmente online e nós vendemos mais de 5 vezes o que a gente vendia na média. Aí então, também é assim, tudo liderança. Então foi um produto que a gente vai crescer agora muito forte e temos aí outras iniciativas também no mercado financeiro aí, de ligadas ali ao nosso negócio, né? Coisas que a gente possa fazer que estão dentro ali do ecossistema nosso aí dessas 3 divisões. Legal demais. O slogan do nosso podcast é para quem vai além. Eu até estava conversando com você. Hoje a gente, na hora que você pensa assim, fala, pô, quem que foi além para você? Quem que é uma inspiração para você? Hoje que você fala que aquela pessoa realmente te inspira a ser um líder melhor, um empresário melhor. O que eu costumo fazer, assim, acho que todo mundo tem defeitos e qualidades, né? Então eu tenho várias pessoas na minha vida que eu tento pegar um pouco da qualidade ali de cada uma delas, né? Então, a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Então, a gente tem que... Acredito nisso demais. Melhorar essa média, né? Tem que subir essa média, né? E tentar conviver com gente muito melhor que nós mesmos para evoluir. Então, assim, se você me falasse, assim, uma pessoa, eu acho que é meu pai, que eu acho que é a pessoa que me motiva a, né, fazer tudo isso. Então, meio que para mim mesmo, tem muita coisa que eu faço, né, pensando que meu pai estaria satisfeito e estaria vibrando com isso dali. E aí, tento buscar ali um pouquinho ali de cada pessoa que eu convivo, tento aprender um pouco, pegar as coisas boas, né? E eu acho que é isso, a gente nunca para de desenvolver, né? É isso mesmo. Eu tenho umas 3 perguntas. Ué, então você volta e faz a pergunta. Voltando ao assunto nosso do esporte, eu queria fazer uma pergunta para você, o Clemente. E o Galo? A Bamac vai continuar patrocinando meu Deus, e ainda deixa ele terminar o podcast desse jeito. Claro, eu tenho que perguntar, eu tenho que pôr a Bamac lá. Nós estamos precisando. A gente, assim, na verdade, a gente patrocinou, e nos últimos 2 anos a gente não está patrocinando mais. Mas, assim, é uma paixão. Agora tá merecendo então, patrocinado. A gente fala lá na empresa, lá eu brinco muito assim, que essa é a primeira checklist pra pessoa entrar lá. Você é Galo? Galo, E o Galo? Tem se não for, você fala que não gosta. Se você perguntar e o Galo, a pessoa fizer assim, aí você já sabe que deu ruim. Até porque eu brinco muito que hoje... Nossos concorrentes aí, tem muitos aí que não falam mais, né? Mas a brincadeira, mas assim, eu até não sou tão fanático assim, inclusive no último jogo agora, eu tava em São Paulo e minha mulher, que era cruzeirense por influência do pai, já virou atleticana. Ela era de mentira. Pelo amor de Deus. Já virou atleticano. Então, os meninos também levei eles mas o Gu e o Teco rodando a camisa, aquilo ali não nega, é atleticano mesmo. Ô, Clemente, então tá. Clemente, campeão, kart, campeão, Fórmula 3. Aos 24 anos assume
um conglomerado de empresas gigante, uma responsabilidade para um garoto de 24 anos, 34 anos, várias empresas, várias conquistas. O que tem mais para você? E aí? Qual que você acorda e fala, agora eu vou conquistar o que mais, cara? Com 34 anos, já tendo tudo isso, o que o Clemente acorda e fala assim, cara, me motiva a acordar aqui de manhã cedo para sair? Eu acho que tem muito mais, entendeu? Porque eu acho que, assim, no fim do dia, o grande sucesso mesmo que a gente tem que buscar é felicidade nossa, né? E isso não é fácil. Pode parecer que é fácil, mas não é. E a felicidade, ela tá em vários lugares, né? Tá na sua família, tá nos seus amigos, tá na sua... profissionalmente, né? Nas suas conquistas. E no fim do dia, assim, o que eu vejo é que a gente nunca está satisfeito com nada, né? Então, vocês provavelmente, né, quando começaram a empresa, vocês forem ver lá o que vocês achavam que era bom, hoje já não é mais, né? E vocês já estão sempre ali um pouco insatisfeitos com a situação atual. Então, assim, hoje eu sou movido muito por esse propósito, assim, de querer construir alguma coisa bacana, alguma coisa que, né, fique marcada aí, né? O trabalho que está sendo feito. E depois é aquilo, aprender, né? Tá envolvido ali, tá aprendendo, porque se você para de aprender, você para no tempo, né? Então essa que é o motivacional. E você falou, né, dos seus filhos, falou de legado. Aí eu quero te perguntar duas coisas, pro Teco e pro Gu. De herança e legado. Herança é o que você vai deixar para eles. E o legado é o que você vai deixar neles, né? Então, a herança, a gente não quer saber, porque aí é o que você vai deixar para eles. Mas o que você deixar o legado no Teco e no Gu? O que você quer deixar no coração deles, eles olharem e falar, pô, meu pai, olha meu pai, como que é, como você fala do seu pai. Então, qual é esse legado que você quer deixar para eles? Eu acho que a principal coisa é aquilo, a pessoa tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa do bem, né, que faz o bem, que tem os valores fortes ali acima de qualquer dinheiro e negócio, né? Então... Eu vi meu pai, participei muito ali da vida dele, e ele tinha uma característica assim, ele perdeu muito por ser assim, às vezes muitas oportunidades, mas ele era um cara que ele não puxava o saco de ninguém. E isso me marcava muito, assim, porque eu vi em várias oportunidades ele falar, não, eu não vou fazer isso. E isso, assim, me orgulha muito porque ele era 100% do tempo ele mesmo, né? E isso é muito bom. Então, ele teve vários amigos que, assim, que a pessoa via e fala assim, não, se ele falou a verdade comigo, falou o que ele acha mesmo. Então, isso foi um legado que eu tive com ele. Eu não sou... eu falo que eu aprendi um pouco, assim, a ser um pouquinho mais flexível, né? Porque, às vezes, a gente tem que fazer coisas que a gente não quer tanto, né? Faz parte das nossas vidas, mas meus filhos, assim, o que eu quero é aquilo, eu quero que eles sejam seres humanos agradáveis, com amigos, né, e deixem o legado deles também, né, ajude outras pessoas, né, e isso tudo vem em troca depois, né. Claro, maravilha. Então vamos, olha, nós vamos ficar aqui até batendo papo aqui. Esse negócio de 1 hora só, nós temos que aumentar. E a esposa tá ligando várias vezes que já tá puxando a nossa orelha. Vamos terminar. Clemente, muito obrigada. A gente não tem como agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, sua aula de negócio, sua aula de vida aqui, que a gente falou de muitas outras coisas. Nossa admiração pelo empresário e pela pessoa que você sabe que a gente já tem, mas muito obrigada por você estar aqui ajudando a inaugurar esse projeto novo. Não, eu que agradeço, para mim é um prazer muito grande, né? A gente já conversou várias vezes, né, em almoços ou jantares que a gente faz, e eu tenho o prazer aí de poder participar aí desse projeto tão bacana que vocês estão fazendo aí.
Obrigada, Obrigado, gente. viu? Muito obrigada. Vocês aguardem, que a gente tem muita novidade, muito conteúdo bacana para colocar ainda por aqui no canal.